Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa 15ª aula e hoje o assunto é ionização de ácidos. Nós vamos dar início à primeira reação química e por isso achei necessário entrar em mais alguns detalhes estruturais para ficar mais claro o que acontece. A ionização de ácidos ela acontece no meio aquoso. Sempre que nós estudávamos anteriormente os ácidos, esta palavra ácido, ela só é necessária quando nós temos aquela molécula dentro de uma solução aquosa. O exemplo que eu tomo aqui é o nosso primeiro ácido, o ácido nítrico, o HNO3, que aqui está representado. E aqui está desenhado. Nós temos aqui a fórmula estrutural do ácido nítrico. Só me faltou aqui colocar a tal da ligação dativa, que nós aprendemos nas aulas de ligação iônica. Perdão, ligação covalente. E perceba que nesse desenho, nessa estrutura, nós temos o H ligado a O, ligado a nitrogênio, que contempla o seu octeto com as ligações dupla e adativa. Perceba que em volta deste HNO3 existem algumas moléculas de água que estão solvatando. Solvatando. Essa palavra será necessária hoje. Solvatação é o nome que se dá ao fenômeno das moléculas de água abraçarem algum íon. Solvatação. Pode ser íon ou alguma molécula que tenha afinidade com a água. Mas a solvatação seria essa interação entre água e alguma partícula, digamos assim. Alguma partícula, que pode ser um íon ou até mesmo alguma partícula que tenha sua afinidade por água. Perceba que as moléculas de água elas estão ao lado do ácido nítrico de uma forma já com intenção. O oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele oferece uma carga parcial negativa, o que chama a atenção do hidrogênio, que tem uma carga parcial positiva. E perceba que justamente nesse H ligado ao oxigênio, que é o único H ligado a FON do nosso ácido nítrico, ele permite uma ligação de hidrogênio, uma interação de hidrogênio que nós aprendemos nas aulas, que aqui eu representarei dessa corzinha vermelha, que aqui está representada. Portanto, essa interação, ela permite a saída desse H. O H ele sai, ou seja, ele ioniza, passando a interagir agora com a água, formando uma estrutura meio bizarra, mas nós podemos entender que é uma dativa, uma ligação feita com o H+, e este H3O+, que aqui eu vou representar, H3O+, ele é chamado de hidrônio. Memorize esse nome, hein? Hidrônio. Esse hidrônio, ou também vulgarmente chamado por nós na química de H+, para simplificar, para não ter essa estrutura toda H3O+, você pode simplesmente colocar H+, que é o que nós vamos usar nas nossas aulas e nos nossos exercícios. Mas esse H+, é justamente um H a mais que adere na molécula de água. A molécula de água tinha 2 Hs. Esse extra, esse plus de hidrogênio, se adere ao par de elétrons do oxigênio na molécula de água, formando este íon chamado hidrônio. E o que acontece com o ânion é que ele agora fica livre para se solvatar. A solvatação, como nós havíamos mencionado, é uma interação entre água e alguma partícula. No caso, é o nosso ânion nitrato. E existe uma interação muito perfeita aqui das moléculas de água interagindo com os oxigênios. E isso dificulta o retorno. O ácido não consegue mais receber novamente o H que foi perdido. Ficou ionizado. Perdeu, rapaz. A água pegou e te enjaularam, solvataram o coitado do ânion. E ele ali vai ficar. Ele está bem feliz, na verdade, pois ele tem o seu octeto e consegue uma estabilidade muito grande.
É isso que nos é necessário compreender aqui nesse início. Os ácidos, eles liberam seu H+ para a água e o ânion que sobra fica felizão ali solvatado pelas moléculas de água, enquanto que o hidrogênio fica numa nova interação agora com a água, cuja estrutura tem esse nome hidrônio. Mas como eu tinha mencionado, o que nós precisamos entender se resume apenas à saída do H. Portanto, a estrutura que eu aqui circulei, ela está representada aqui na fórmula molecular, HNO3, e eu preciso construir essa reação de ionização. O que seria essa reação de ionização? É a perda do H+. E aqui eu vou tomar como exemplo essa série de ácidos para mostrar como que você deve proceder nos exercícios. Então, primeiramente, eu vou definir aqui a nossa setinha da nossa reação química. Eu sei que será liberado um H com carga positiva, o tal do hidrônio, mais o ânion, que no caso, NO3 menos é o nitrato, ânion nitrato. E esse deve ser o modo como você precisa proceder nessa primeira reação de ionização. Sempre, já estou deixando vocês visualizarem, pronto. Sempre liberando H+. Percebe que ali eu separei o H do NO3. Tirei o H, sobrando o ânion, nitrato. Os próximos exemplos, eles precisam acompanhar essa lógica, mas nós temos que colocar também a quantidade de hidrogênios. O HNO3 só tem um hidrogênio, então não é tão difícil. Mas o próximo aqui que nós vamos fazer precisa de 2 Hs, pois ele tem 2 hidrogênios na sua fórmula. Com isso, nós conseguimos construir a equação de ionização do ácido carbônico, liberando 2H+, e formando o ânion carbonato. Percebe? É só contabilizar o número de hidrogênios e colocar o número 2 na frente. 2H+, porque você tem H2CO3. 1H+, no ácido nítrico, porque é HNO3. E o próximo, o ácido bórico. Não está difícil de imaginar. Nós temos 3H+, pois o ácido bórico tem H3 na sua estrutura. Parecido isso do nosso ânion queridinho, o borato, finalizaríamos aqui a equação. Então, esse é o procedimento que você precisa nos exercícios. Escrever a fórmula do ácido, a setinha que indica o que vai acontecer depois, e colocar os produtos, que são os Hs ionizados, os hidrônios, e o seu ânion correspondente ao ácido. No próximo, nós temos o HClO3, é o ácido clórico. Vamos lá, a setinha, H+, percebe que eu só coloquei agora um H, pois a estrutura também só tem um H. Isso, inclusive, nos faz lembrar que a quantidade de carga negativa está ligada com a quantidade de H. Se sai um H, o ânion tem um menos. Se sai 2 Hs, o ânion tem 2 menos. Olha o próximo exemplo. Você pega a sequência, temos 2H2SO4. Então, temos 2 ácidos ionizáveis, 2 Hs ionizáveis, perdão. SO4, 2 menos. 2 menos, pois foram liberados 2 Hs. Com isso, nós fechamos aqui a nossa estrutura. Deixa eu só organizar aqui bonitinho o nosso H+. Ácido fosfórico, H3PO4, são 3 hidrogênios. Então, vamos à sua ionização. 3H+. 3H+. Mais o ânion PO4, 3 menos. 3 menos justamente porque ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. E o último exemplo, o H4SO4, ácido silícico, por ter 4 hidrogênios, nós temos 4 hidrônios, 4H+. Perceba que falar 4H+, será bem mais fácil e bem corriqueiro na química. Se você falar hidrônio, não tem problema. E aqui nós temos o ânion silicato. Silicato, 4H+, e um silicato. Essa é a ionização do ácido silícico. Com isso, você já tem todo o embasamento teórico para resolver os exercícios que foi fornecido, uma série de ácidos que você tem que ionizar.
Isso acontece também com os hidrácidos, que nós podemos imaginar facilmente. Apenas pensando HCl, você sabe que vai sair um H e um Cl. É só usar a regrinha de número de Hs que tem, vai liberar os Hs na ionização. Apenas uma exceção aqui. A exceção que nós temos que mencionar, ela se refere ao ácido hipofosfórico H3PO3, que na sua ionização ele elimina apenas 2 hidrogênios, então ele é um diácido, e o H3PO2 ele é um monoácido, só libera um H+. Então, salvo esses dois exemplos que estão na listinha, memorize isso para você conseguir resolver esse problema. Não é um problema muito grande não saber isto, mas eu extremamente recomendo vocês a tentarem, escrever a estrutura de ionização desses dois ácidos e me perguntarem caso tenha algumas dúvidas. Mas o importante mesmo foi o que eu mencionei aqui antes. Então, escrevam essas reações de ionização para ter como resumo todas as possíveis ionizações desses ácidos, salvaguardando apenas esses dois, onde o H3PO3, ácido fosforoso, é diácido, e o H3PO2, ácido hipofosforoso, ele é um monoácido. Feito isso, você vai conseguir resolver facilmente os exercícios. Agora, vamos aos caráteres de força. Os ácidos eles podem ser classificados entre oxoácidos e hidrácidos. Nós vimos isso nas aulas sobre ácidos. E aqui nós vamos fazer alguns raciocínios para identificar quem é forte e quem é fraco. No caso dos oxoácidos, nós temos a seguinte regra. O número de oxigênios menos o número de hidrogênios vai definir um número. O número de oxigênios menos o número de hidrogênios vai definir um número. Com esse número você consegue essa classificação. Se o resultado for 3, é muito forte. Se for 2, é forte. Se o resultado for 1, é fraco. E se o resultado for 0, é muito fraco. Um exemplo de ácido muito forte, vamos aqui colocar logo ao lado. Esse exemplo é o HClO4. O HClO4, se você contabilizar o número de oxigênios menos o número de hidrogênios, você chegará ao número 3, o que indica para nós um ácido muito forte. Agora, um ácido forte, que foi o que introduziu a nossa aula, é o ácido nítrico. Olhe para a fórmula HNO3, você tem 3 oxigênios e 1 hidrogênio. Subtraindo 3 menos 1 dá 2, ele é classificado como forte. E um ácido fraco, H2CO3, o ácido carbônico, 3 menos 2 dá justamente 1, 3 oxigênios menos 2 hidrogênios dá 1, ele é classificado como fraco. E um ácido muito fraco mesmo, podemos dizer que é o H3BO3, ácido bórico, pois a subtração de 3 oxigênios e 3 hidrogênios dá 0. E lembrando, oxoácidos, essa regra não faz sentido com os hidrácidos, é outra regra com os hidrácidos. Encontrou oxigênio, subtrai oxigênio menos hidrogênio, você terá um número, consulte essa tabelinha e defina se ele é muito forte, fraco ou muito fraco. Agora, com os hidrácidos, nós temos a seguinte sequência de força. O mais forte aqui é o HI, é o mais forte. Na sequência, você tem o HBr, que seria considerado como um pouco mais forte, o ácido clorídrico, que vai na história também é mais ou menos forte, e este, que é muito fraco, que é o ácido fluorídrico. Essa seria a sequência. Os dois ácidos, tanto o bromo quanto o cloro, entram na classificação como forte. O HI é mais forte. Como que eu entendo essa lógica? Por que o HI é mais forte em acidez do que o HF? Bom, aqui tem uma explicação rápida. Quanto maior o ânion, mais forte é o ácido.
E aqui nós temos uma tentativa de tamanho, de demonstrar o tamanho. Eu coloquei o iodo bem grande aqui, depois o bromo um pouco menor, o cloro menorzinho e o flúor bem menor. Iodeto, na verdade, brometo, cloreto e fluoreto. São ânions, devido a isso tem esse nome. E o iodeto apresenta um tamanho muito grande, a sua eletrosfera é muito grande. Ao contrário, o fluoreto é um ânion muito pequenininho. E por que existe essa diferença de acidez? Por que o HI é mais forte que o HF? Em cima eu fiz uma representação da solvatação desses ânions. E o que permite o ácido ser forte é justamente o liberar-se do H, ionizando o H+. Com a solvatação eficaz, com uma boa solvatação, o iodeto não sente a menor vontade de recuperar o H+, por isso é um ácido forte. Já no caso do fluoreto, coitadinho, ele é um ânion pequenininho e ele consegue muito bem sair dessa solvatação. Ele consegue facilmente voltar a interagir com o nosso querido H+. Então, ele consegue efetuar essa escapada de solvatação que faz com que ele reate a sua ligação com o H e H+, que não está livre, não dá acidez a nada. O que garante a acidez é a presença do hidrônio. Se o H+ voltou para o fluoreto, não está livre na forma de hidrônio. Ele está preso novamente ao ânion. Portanto, um ácido fraco. A história é longa, a solvatação não é algo que você precisa decorar, mas ajuda a compreender o porquê que existe essa força de ácidos. E ela sim você tem que decorar. Que o HI é mais forte que o HBr, que por sua vez é mais forte que o HCl, que por sua vez é mais forte que o HF. Os três primeiros são considerados fortes. O HI um destaque maior e o HF muito fraco. Com isso você tem a classificação de força dos oxoácidos e dos hidrácidos. Isso é muito importante para o progresso das nossas aulas, pois nós vamos usar essas classificações para definir outros caracteres ácidos ou básicos, dos sais principalmente. Então, memorizem essas forças. E por último, na nossa aula, nós temos o conceito da ionização parcial. Os H+, esses íons H+, ou hidrônio, eles podem ser eliminados em etapas. Isso não acontece de uma vez, como nós representamos no começo da aula, mas que numa representação um pouco resumida, é interessante colocar a ionização total. Foi o que nós fizemos. Perceba aqui em cima, rapidamente, que o H3PO4 ele liberou 3H+. Agora, como que eu posso progredir com isso, com essa ionização de forma vagarosa, de forma em etapas? Vamos lá. Preste muita atenção, pois existe um exercício só para essa resolução. Então, aqui eu vou colocar a setinha, indicando a reação química de ionização, a representação de 1H+, apenas 1H+, eu vou até copiar aqui porque eu vou precisar dessa representação, mais o ânion que é liberado. Agora, vamos lá, hein? Está saindo apenas 1H+. Por princípio de conservação da massa, o que existia antes tem que existir depois. Se eu tenho H3PO4 e só um H saiu, o que sobrou? Sobrou H2PO4. Todos de acordo? H2PO4. E como foi liberado um H+, tem que ter a negativo menos. Portanto, esse sinal de negativo é o sinal do ânion e o resto da estrutura está especificado logo na sequência. Percebe que eu não tenho prejuízo nenhum com relação à quantidade de átomos antes e depois, pois tanto o que tinha antes, que era H3PO4, continua tendo depois. Só não está H3PO4 tudo junto. Ficou um H separado e o H2PO4 do outro lado, separado. As cargas opostas fecham o saldo, não está sobrando carga e nem faltando. Essa é a primeira etapa da nossa ionização. Vamos à segunda etapa agora, onde qual é o reagente? Como é que começa essa história?
começa com o H2PO4. Ele que começa a nossa história, pois é dele que existem ainda alguns hidrogênios que podem ser ionizados. Portanto, na sequência, nós vamos produzir um H+, soltei mais um H+, daquele ânion. E agora, qual é o produto do próximo ânion? Ora, se H2PO4 perdeu um H, sobra então HPO4. E a carga, 2-. Porque eu diminuí mais uma unidade no negativo. Porque perdeu mais um H+. Então, eu tenho uma progressiva ionização, um progressivo aumento da carga negativa. Esse ânion, por sua vez, HPO4, 2-, ele vai sofrer a última ionização. Nossa, que trabalho, professor. Pois é, que trabalho. Nós temos a última ionização, mais um H+ saiu. E qual é o ânion agora sintetizado? Se tirou um H, sobrou PO4, 3-. Perceba que eu tinha carga 2-, perdeu-se um H+, aumenta então a carga negativa, ficando para 3 negativo. Com todas essas representações em etapas, você poderia resumi-la com aquela equação que nós temos lá em cima representada, onde o ácido fosfórico, H3PO4, libera 3 Hs e, por fim, um ânion fosfato, PO4, 3-. Mas, a princípio, eu quero muito que vocês raciocinem aqui com relação às cargas, como que elas surgiram, como é que é o progresso dessa ionização em etapas. Para fazer mais uma vez, você conseguir fixar esse conceito, vamos fazer no ácido sulfúrico agora. Então, o nosso ácido sulfúrico, ele vai sofrer a primeira etapa da ionização. Então, vamos à nossa setinha, vamos produzir um H+, mais o ânion. Que ânion será esse? É um ânion SHSO4, 1-, negativo. Perceba que eu apenas eliminei um H, por isso que continua HSO4 e não H2SO4. Eu tiro um hidrogênio. E a carga que não existia, agora passa a existir um negativo, pois foi perdido um positivo. A cada hidrogênio que é ionizado, um sinal negativo deve surgir. Tudo bem? Vamos ao próximo exemplo. Agora nós temos a continuação, né? O nosso HSO4 negativo 1, ele pode sofrer mais uma ionização. Portanto, vai perder um H+, mais qual é o ânion que sobra? O HSO4- perdeu um hidrogênio positivo, aumenta então a sua carga negativa, passa a ser 2 negativo agora, de 1- para 2-. E perceba que um hidrogênio também foi eliminado. Com isso, nós terminamos, então, a ionização parcial em 2 etapas do ácido sulfúrico, em 3 etapas do ácido fosfórico. Com isso, você já tem todo o raciocínio para conseguir resolver as outras ionizações do ácido sulfuroso, do ácido carbônico e do ácido fosfórico, já está até aqui apresentado. Então, não se preocupe, o ideal dessa aula, o fim último dessa aula, é trazer para você todas as possibilidades que são mais importantes e interessantes na química quando o assunto são ácidos. Ácido que faz? Ioniza H+. E as forças dos ácidos devem ser memorizadas para futuramente serem aplicadas nos sais. É isso, gente. O conceito de ionização de ácidos gira em torno dessa primeira reação que nós apresentamos. O ácido ele pode liberar um H+, devido à presença de moléculas de água. Um ácido só é ácido porque está dissolvido em água. E a solvatação das espécies, dos íons, é que garante a eficácia dessa ionização. Se o ânion é bem solvatado, ácido vai ser forte, porque o H+ ficará disponível. Se a solvatação não é muito boa, o ácido será fraco. Como nós não temos, o intuito de desenhar todos os ácidos e verificar a solvatação um por um, por isso foi feita essa tabelinha de forças,
onde você tem um resumo baseado em cálculos de oxigênio menos hidrogênios ou, de fato, a teoria a respeito da solvatação. Eu fico por aqui, gente. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima.